chamar, por gentileza, pela noite de ontem. Temos vários representantes aqui. A gente pode usar o microfone ou não usar, depende de vocês. A maioria anda preferindo não usar, mas fica a critério de vocês. Se conseguir ser ouvido, está ótimo. Nós vamos chamar, por gentileza, pelos curtas. Já temos aqui a presença de A Praga do Cinema Brasileiro, William Alves. Uma salva de palmas, por gentileza. Negrume, representando Diego Paulino, diretor que não pôde estar presente, está Agatha Sadiq, por gentileza, uma salva de palmas. Atriz. Representando o órfão, Carolina Markovits também não pode estar presente. Isso é importante, são filmes que estão competindo em outros festivais, os diretores estão em outros festivais, em presença, realizando. Então, se eles não puderem estar aqui, é também por uma causa nobre pelo nosso cinema. Temos a atriz Georgina Castro, por gentileza, representando o órfão, uma salva de palmas. E representando o longa de ontem, nós temos o Mirante, Rodrigo John. Uma salva de palmas para todos eles, por favor. E o curto? Opa, perdão, gente, desculpas. Representando o Refúgio, a Shai Pellet, acertei? E a Gabriela Alves não puderam estar presentes, mas elas enviaram tanto o Marcos Neves, produtor associado, e também o responsável pelo desenho e som. E nós temos o William Loyola, produtor, e também eu acho que foi quem gerou, né, aquela gênese do projeto, vai poder falar muito sobre isso. Vamos cá, eu vou começar de maneira simples, apenas falando que a narrativa contada pela curadoria do festival está muito interessante. Mais para trás, para ver todos direito. E nós temos uma história sendo contada até agora e que a narrativa de vários filmes estão se entrelaçando. Nós tivemos ontem, eu acho, uma presença muito forte também do tempo, porque são filmes que levam tempo no espaço, seja o deslocamento desde a filmagem do Zé do Caixão até a liberação do uso do direito à imagem, seja o acompanhamento de um coletivo e várias atividades dele. Não é um filme que é instantâneo, ele é um filme que ele se delonga no tempo e nas atividades que ele cobre. O Refúgio, de certa forma, também, porque estamos falando de histórias continuadas no tempo. O órfão, por causa da vida de uma criança que não consegue acertar esses pais, na verdade, os pais é que não conseguem acertar essa criança, que é representando muito desse Brasil, está deixando todos nós órfãos também. E, claro, o longa, que acompanha a história desse Brasil em muitos anos por uma janela, para ver outras janelas de conversação. Eu acho que existem vários pontos que a gente vai poder abordar aqui com a música, todos eles têm uma musicalidade muito grande para falar sobre isso, e eu acho também uma questão de pertencimento. Se há algo que todos falam num quesito mais profundo, no âmago dele, é pertencimento, e também o quanto a gente está se sentindo desagregado por essa estrutura atual que está nos impondo a exclusão como regra. Então, foram filmes muito potentes. Eu vou pedir, se vocês puderem, se apresentar um pouco para a plateia, falarem seu nome, como se envolveram com o projeto, e a gente vai desenvolvendo essas questões aos poucos. Posso? Vamos começar de cá para lá? Então, por gentileza. William. Meu nome é William Alves, sou diretor do filme A Praga do Cinema Brasileiro. Esse projeto ele começou em 2000, quando o Zé do Caixão me ligou, pedindo para eu organizar uma equipe de filmagem para poder encontrá-lo na porta do Hotel Nacional. Sem eu saber o que era, eu cheguei lá na porta do Hotel Nacional e me deparei com aquelas cenas que a gente trouxe para o público, né? Naquele dia, ele tinha resolvido descer até a Praça dos Três Poderes, e aí ele roubou uma praga na Praça dos Três Poderes, né? Que é a praga do cinema brasileiro. E é super curioso porque o ano era 2000, o mês era fevereiro 2, e a hora que ele roubou a praga era às 2 horas da tarde, 2. O Zé do Caixão ele é bem cabalístico, né? E o número 6 ele está dentro de uma estrutura numérica, cabalística também, que são os múltiplos de 3, que é 3, 6 e 9, né? Então, quem tiver interesse, não falta assunto sobre esses números na internet. E o ano que ele liberou o filme para ser, aquelas imagens para serem assistidas era 2018, 18, né? Então, 1 mais 8, 9. Então, assim, é super curioso todo esse conjunto
E eu tenho comigo que o que a gente está vivendo agora é um pouco o resultado dessa praga que ele rogou, né? Ali na Praça dos Três Poderes. Essa semana, por exemplo, houve uma grande reviravolta no ambiente político com a análise do STF com relação ao conjunto de ações jurídicas, né, envolvendo aí a corrupção no Brasil. E esse revés muda de novo todo o conjunto de decisões e com certeza vai influenciar politicamente no país, com certeza absoluta. O aspecto político do filme é esse, assim, né? A praga do cinema brasileiro, a gente vai ver filmes dos anos 60, 70, 80, ali. Ontem a gente estava debatendo que um dos temas, uma questão que sempre surge no debate é: por que vocês deixam ali a legenda do filme, né? A gente começa a entrar numa narrativa própria do filme, uma história ficcional, mas aquelas legendas dos filmes, elas surgem como barreiras, assim. Quando a gente começa a entrar, a gente sai e lê a legenda. Isso é proposital mesmo, sabe? A gente quer jogar para dentro e quando o público entra, a gente quer trazer ele de volta, porque a gente quer que ele tenha contato com esses filmes, a data do filme. A gente não quer levar a gente não quer divertir o público, né? Apesar de ser divertido, a gente quer, na verdade, jogar para o público esse aspecto histórico. Eu estava conversando com ele do filme Refúgios, que isso, um jovem de 23 anos, boa parte daqueles filmes ele não teve contato com ele. E o contato com esses filmes surge a partir de espaços como esse, como o do festival. E o festival é um espaço político por causa disso, principalmente nesse momento. A importância desses espaços de troca, de diálogo, surge por causa disso. Porque um jovem como esse, de 20 anos, ele dificilmente, muito dificilmente, a grande maioria do público, inclusive, que está ali, iria ter contato com esse cinema político se não fosse dentro de um ambiente de... E aquelas ideias daquele cinema político que a gente recortou ali, elas propositadamente foram impedidas de chegar ao grande público, porque eram ideias. E essas ideias, muitas vezes, elas são perigosas para aqueles grupos que anseiam dominar e controlar as massas em torno deles, né? Então, naquela época, na década de 60, 70, os cinemas eles tinham 1.000, 2.000, tanto que o Cine Vitória, que é um prédio antigo, tem quase 1.000 lugares. Esses eram os cinemas, né? Imagina essas ideias em sessões que durassem um mês. Quantas pessoas não atingiam de uma única vez? Naquela época o cinema era o cinema, né? Era uma grande novidade. Então esses filmes foram todos praguejados. Quantos de nós não cresceu ouvindo que o cinema nacional não prestava? É uma praga, a praga do cinema brasileiro. Isso é uma praga, essa merda. E ao mesmo tempo que aqueles filmes eles eram praguejados, foi fomentado um outro tipo de cinema que justificasse a aversão do público àquele tipo de cinema. E surgem os filmes eróticos, a porno chanchado e tudo. Ainda que eu gostasse desses filmes, porque muitos desses diretores saíram desse cinema que era feito, que eles não conseguiam mais fazer, e foram fazer porno chanchada usando outros nomes. E dentro da porno chanchada eles traziam também as críticas e usavam esse cinema como espaço para poder fazer Então, assim, para encerrar, eu acho que a praga do cinema brasileiro é isso também. E agora a gente está se deparando com a praga da cultura brasileira, né? Está todo mundo dizendo que a cultura brasileira é uma porcaria, que a gente precisa... pior que porcaria, que é corrupta, que é criminalizando a cultura de maneira geral e os agentes culturais, os produtores culturais. É pior do que dizer Não, em Brasília o que a gente está passando agora
eles estão dizendo assim, a gente está com nós judicializamos todo o processo cultural em Brasília. O movimento cultural está com um escritório de advocacia. Nós conseguimos inviabilizar a aplicação de quase 50 milhões de recursos dentro da estrutura de governo do Distrito Federal, a partir de ações que a gente interpôs nos tribunais, porque tudo nascendo numa perspectiva de alguns editais, porque lá nós temos a Lei Orgânica da Cultura, que nós aprovamos no ano passado, e ela tem uma série de regras, e o governo atual não está seguindo as regras. E nós inviabilizamos o uso do dinheiro que era destinado, eram 70 milhões de reais. Então, assim, que ele quer usar para outras coisas. Então, e o discurso dele é de que os produtores culturais estão ficando ricos. Eu falei assim, aí nós artistas, né, aí ficamos brincando, né, olha, mais um rico que vem chegando, chega aí, mais um milionário, né. É isso, assim, a praga da cultura brasileira e a praga da educação brasileira, né. Também são os dois lugares que a gente pode ter um tripé e a gente está ficando perneta, né, porque eles estão cortando aqui e cortando aqui. Então, a gente está passando o Brasil está passando por uma situação complicada politicamente. De novo, daí a importância de espaços como esse, né? Esses espaços aqui, os festivais, né? Como espaço de fomento, de resistência, de luta, né? De discussão, de troca de ideias e tudo. E a praga do cinema brasileiro, aí a nossa proposta era contribuir para esse espaço, como eu falei para a Areta, assim, nos preparando para a grande reviravolta que está por vir para acontecer. Porque esse processo também é transitório, quando daqui a pouco essa roda gira e a gente vai conseguir sair daí e dar a volta por cima. É isso aí. Por gentileza, Areta, se você pudesse apresentar e falar um pouquinho de como se envolveu com o projeto. Olá, bom dia. Eu sou Areta Sadiq, eu sou do Rio de Janeiro, basicamente da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Acho que ficou melhor, né? Sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, e moro em São Paulo há 4 anos. Né? Transito para São Paulo, faço essa encruzilhada para São Paulo nos últimos 4 anos. E nesse momento eu conheço o Diego, num desses momentos conheço o Diego, porque a gente tem eu chego numa São Paulo, para mim é interessante, mas para mim não é uma novidade ao mesmo tempo. É uma São Paulo que se vê numa necessidade de ocupação de território público. Já vinha ouvindo falar disso em São Paulo, mas para mim não fazia tanto sentido essa potência política, porque no Rio de Janeiro é muito comum a gente estar na rua e para conviver pela cidade, né, pelos espaços públicos da cidade. Mas aí quando eu me movo para São Paulo, eu vejo a importância disso acontecer numa cidade que até então ela é feita, produzida, pensada para que os corpos e as pessoas habitem espaços fechados. E aí, com um processo de retomada desse direito à cidade, as pessoas começam a ir para a rua. Tanto que, desde que eu moro em São Paulo, eu não vou para o Carnaval do Rio, por exemplo. Eu fico no Carnaval de São Paulo. Porque eu fui vendo como esse movimento foi crescendo. E dentro desses movimentos de ocupação, existem muitas festas que começam a acontecer nas ruas de São Paulo. De dia, festas eletrônicas e outras festas, funk, enfim, as manas começam, rodas de rap, começam a acontecer nas ruas de São Paulo, nos espaços públicos. E o Diego, ele observa, e é fruto também dessas ocupações, desses corpos, essas corporeidades múltiplas que habitam as ruas de São Paulo. E nesse momento, ele me vê performando, já conheci um pouco do meu trabalho do Rio, me vê performando, vê outros corpos e corporeidades com os quais ele se identificava, também ocupando essa cidade, criando novas imagens para essa cidade de São Paulo, mas que é muito característico de São Paulo, a maioria das pessoas com as quais a gente convive não serem de lá, né? São pessoas que são
muitas vezes obrigadas a migrarem para São Paulo ou para o Sudeste, né, para poder criar outras circunstâncias que de onde elas vieram não havia como elas continuarem produzindo e trabalhando, que é o que acontece com a maioria das manas, né, em Minas, que aparecem no filme. E daí então, quando ele me convida, eu lembro do nosso encontro, primeiro encontro, ele fala: olha, estou produzindo um filme, a gente conseguiu aquele edital da SPCine, né, dessa última leva da SPCine de produção LGBT e negra, e daí estou com essa ideia de um filme, que acho que até tinha outro nome, depois se tornou Negrume, eu nem lembro o outro nome agora, mas gostaria que você fizesse essa cena final, porque eu já vi você performando, conheço um pouco da sua história, sei que você vem do Rio de Janeiro para cá, do Rio de Caxias. A maioria das manas que vão participar do filme também não são de São Paulo, que a gente está falando desses corpos negros que são obrigados, mais uma vez, a transitar dos seus territórios de origem, não porque quisessem sair de lá, mas porque tiveram que sair para continuar produzindo. E a gente vai fazer esses cruzamentos, e ele me traz o filme do Sun Ra, né, que vai falar desse afrofuturismo, mas diferente do filme do Sun Ra, que, bom, também é muito característico do período que foi construído, tem uma coisa meio gelatinosa, assim, eu não sei da técnica do cinema, mas para mim a minha imagem é uma coisa meio gelatinosa, assim, meio fria, sabe? É um futuro meio congelado, assim, que aí ele vai trazer de uma outra perspectiva o Negrume, né? Porque tem cores muito quentes ali no filme, a gente está falando de uma efervescência que é característica desses corpos, de muitas manas que vêm do norte e do nordeste, eu que venho do Rio de Janeiro, outros corpos que têm outra cor, um outro calor ali, e também é produzido por essa cidade de São Paulo, quando se encontra com essa cidade de São Paulo. E daí então o filme, a Eric, que é a mana gorda preta, que abre o filme, ela vai conduzir essa história que no final vai levar a gente para convidar, na verdade, né, todo mundo para um novo lugar. Não sabemos ainda, mas é um novo lugar a ser construído. Eu acho que, inclusive, o filme ele vai propor esse novo lugar a ser em construção, quando a gente vai ver filmes sobre futurismo e que não haviam corpos negros. Sabe uma fala que a Elvira, ela fala bastante, que a gente, quando se via filmes futuristas, não haviam pessoas negras. Então, que ideia é essa? Que lógica é essa de futuro? Que a gente não vai existir, não vão ter pessoas negras nesse futuro imaginado, né, por essa lógica eurocentrada da branquitude do cinema, do audiovisual, na verdade, mais do cinema, no audiovisual. E daí, então, como uma necessidade, como uma resposta de que imaginemos um futuro onde nós sejamos possíveis, onde nós construamos os nossos próprios imaginários, como gostaríamos de estar nesse futuro. O Negrume vem meio que responder um pouco a isso, a esse momento. E é Negrume porque Negrume é tipo a última tom de escuro da paleta, assim, mais preto da paleta. É o Negrume. E aí nesse lugar escuramente habitável, o Diego vem propondo trazer esses flashes e essas luzes. Mais especificamente sobre a minha participação no filme como atriz nesse momento final, o Diego me mandou algumas referências do que ele queria que fosse dito nessa música, porque eu venho da música eletrônica também, né, assim, em São Paulo, nos experimentos com a música eletrônica. Para mim fazia o menor sentido, porque a gente também não ouvia música eletrônica no Rio de Janeiro, mas eu ouvia aquele multitude, não fazia o menor sentido para mim. Mas eu entendo que naquela cidade cinza, de concreto, faz sentido para a cidade de São Paulo, a música eletrônica. E aí nesses experimentos, ele me apresenta a Jonathan, que é de BH também, se eu não me engano. E aí a gente começa a trocar e aí a gente chega num lugar que é a música que eu escrevo no final da música final do filme. Foi muito maravilhoso poder experimentar trazer, junto com a Jonathan, como é que ela consegue misturar a música eletrônica e bota as batidas de funk junto também.
também. E aí vai criando umas outras atmosferas, que aí também é um território da Jonathan, né, nesse sentido. Mas como é que a gente vai... Ontem, quando a gente foi ouvir, né, a passagem, durou um pouco, com o rapaz que estava responsável pelo som, a gente chegou, estava eu e a Cora, né? Isso. E a gente falou assim, olha, vamos estremecer. Essa é a cena mais, tem a música mais forte e ao mesmo tempo estridente, estranha e ao mesmo tempo conhecida, com os beats conhecidos do filme. A gente precisa ocupar esse espaço, a gente precisa estremecer nessa batida de funk eletrônico com misturas muito loucas. Então, acho que o povo falando desse momento, assim, eu venho do Carnaval do Rio de Janeiro também, então quando a gente filma e eu revisito um barracão, que a gente filmou no barracão em São Paulo, eu revisito aquele lugar de destroços, mas ao mesmo tempo destroços cheios de fantasias e imaginários e histórias que milhões já passaram e que vão ser contadas novamente, porque aqueles materiais são reaproveitados e tudo, os barracões. Tem muito a ver com essa construção que ainda é nossa de corpos dissidentes nesse Brasil, que a gente também está ainda remontando imaginários, criando novos quebra-cabeças, montando bonecos meio tortos, assim, para tentar construir futuros, imaginários de futuro onde nós, corpos negros, possamos ser possíveis e existentes. Acho que nesse momento a priori é um pouco por esses territórios assim, que o negro passa. Obrigado, Adelton. A gente volta aqui daqui a pouco para a mesa do LS. Vocês querem água? Deixa eu já repassar aqui para vocês. Vocês querem doar água, eu faço também. A gente vai passar agora para esse lado da mesa, mostrando que os outros estão em diálogo com o Longa, então vamos falar também um pouquinho sobre o Longa. Se apresente um pouquinho para a plateia e como foi, né, a construção do filme. Como um processo muito longo, vou tentar resumir então. Eu sou o Rodrigo, diretor do Mirante. Em 2004 me mudei para o centro de Porto Alegre, para o 17º andar. É uma paisagem bem ampla. E a gente tinha ganho um edital para desenvolver um projeto. E eu tinha comprado uma câmera para fazer pesquisa de locação. Só que eu estourei o joelho e levei um ano para voltar a andar razoavelmente bem assim. E me voltei para a janela. Assim, o meu passatempo predileto, que se tornou obsessão, foi observar a cidade, as dinâmicas entre os moradores e os habitantes, como se davam as relações de poder. No começo eu não tinha uma tela, então era muito distante o ponto de vista. E mesmo assim as relações de poder se evidenciavam nos pequenos gestos, na forma como as pessoas ocupavam o espaço, e isso interessava também. E era um exercício também de voyeurizar o tempo, porque a câmera, o aparato da câmera, ela permite ver coisas que, para o olho nu, ou tão lentas demais, tão camufladas pela lentidão ou pela velocidade, né? Coisas que não percebe. E a câmera permitia jogar um pouco com esses tempos e perceber certos detalhes da paisagem que estavam escondidos. Então não tinha ideia de ser um filme, era muito mais uma diversão mesmo, um ato, quase como cuidar do jardim naquele ambiente nosso. E isso durou alguns anos, até que a Galeria Subterrânea de Porto Alegre convidou para expor o material. Eles viram o material, convidaram para expor, não tinha intenção nenhuma para aquele material. E a Subterrânea, como o nome diz, ela era um subsolo na sala que eu ia ocupar não tinha janela, e eu usei a projeção como uma janela. Eu mudei o meu quarto do 17º andar para o subsolo da galeria, e a projeção era a janela que não existia ali. Então era um pouco convidar as pessoas a compartilharem daquela vista, era um transplante arquitetônico, digamos, mas sem nenhum compromisso com narrativa. Então a forma de montar foi quase aleatória. Até a ideia no começo da exposição era fazer uma espécie de uma video jukebox, como as antigas jukebox, que tu vai lá e põe 25 centavos de uma música. As pessoas escolheriam blocos narrativos e veriam aleatoriamente, um pouco como o jogo da amarelinha do Cortázar, em que tu pode ler em qualquer ordem. A ideia era brincar com a aleatoriedade para que cada espectador tivesse a sua fruição daquelas imagens que estavam ali. A gente não teve grana para desenvolver a tecnologia para isso, virou realmente uma sessão só com essa função de contemplação, assim, de convidar a parar para olhar a paisagem, né? Parar para olhar o fluxo. Mas em um determinado momento a história do Brasil começou a virar
E aqueles elementos todos que estavam na paisagem, que eu vinha nesse repositório de imagens acumulando, começaram a ganhar um novo sentido. As antenas faziam sentido naquele contexto, porque essa lavagem cerebral que vem acontecendo passava por elas, os urubus ali só esperando a carniça, as relações de poder, a cidade foi se tornando muito violenta a partir de 2012, e o centro passou a ter quase um toque de recolher, assim, era um lugar muito vivo que foi perdendo essa força. E além desse detalhe das relações de poder, começou a aparecer também, a Adriana se mudou para lá e a gente começou a aparecer no reflexo. Eu tenho uma certa ojeriza à câmera e ela não, então ela começou a aparecer e tinha também um impacto ali esse conceito de transparência, assim, de que a janela que permitia olhar para fora, espiar, me deixava no compromisso também de me deixar ver e nos refletir ali. E tinha muito esse jogo com o lado de fora e o lado de dentro, um jogo de duplicidade, de reflexos, porque enquanto o diálogo se tornava precário do lado de fora, a gente também estava passando por uma crise que resultou numa separação, então essas duas coisas se conversavam, né? E ela produziu o filme, né? Ela foi produtora do filme. É porque o filme ele é bem atípico, pensando na produção, assim, ele aconteceu de um jeito mais convencional na finalização. O processo foi a câmera que tinha a mão, desde câmera de celular até uma 24p, depois uma 5D, então era mais o exercício mesmo do que um processo, cuidado de realização, assim, né? Digamos, uma pré-produção, um planejamento. Eu evitei de fazer roteiro até o último instante, assim, o roteiro é a montagem, eu queria não passar. Como eu trabalho com roteiro também para animação, principalmente, na animação, idealmente, o teu roteiro ele já é praticamente a montagem, idealmente, para não ter desperdício de grana na produção, o teu roteiro já tem que ser praticamente a montagem final, para não animar nada, leva muito tempo para animar, não animar nada que vai ser desperdiçado depois, né? Então, acho que tinha também essa vontade de não ter o controle sobre o processo, deixar que as próprias imagens trouxessem o sentido daquela história ali. Então, o processo é mais ou menos esse. Só nos últimos anos que ele começou a ser pensado como um filme mesmo, um documentário. E isso foi uma coisa que se impôs, assim, não foi uma coisa que eu pensei, não foi um processo consciente, né? Eu deixei um pouco para o próprio processo trazer a... E o decurso do tempo virou a história, né? Porque o tempo aconteceu, Pois é. no Brasil aconteceu, né? Foi mesclando com as imagens. A história terminou, o filme esperou a história, digamos assim. Tanto que tinha, foi 2011, 2010, a exposição no Subterrâneo. E os elementos já estavam ali. E só em 2014 ou 16 é que algumas coisas passaram a fazer sentido. Por exemplo, a guerra já estava ali, nunca tinha acontecido uma guerra no centro de Porto Alegre naquelas proporções. Depois eu fui entender a guerra. O Bolsonaro já estava lá, ele não era candidato, não tinha jogada da arminha, não tinha... O vilão da história está ali, é o Bolsonaro, já tem... Você quer dizer as manifestações ou a violência policial? São duas coisas bem distintas que o filme trata bem, né? É, a partir deles, mas mais aquela distopia final, né? Não era uma coisa... O filme antecipou muita coisa eu fui entender depois vendo a montagem, assim. Isso é bem doido, assim, bem surpreendente. Mesmo a brincadeira porque uma coisa que eu acho que o filme terminou buscando também, que durante um período da filmagem eu tinha TV, então esse áudio estava sempre muito presente, eu deixava a TV ligada e tal. Depois eu doei a TV pro porteiro e saiu a TV da narrativa. Mas o que terminou virando uma coisa foi um processo meu também de digerir essa violência que foi crescendo. E eu acho que a interlocução que estava vedada pela razão, eu acho que o filme fica meio exorcizando esses fantasmas e tentando, através de outros sentidos, buscar essa interlocução. Né? Assim, na conversa está impossível, mas e aí, quando tu sente o que acontece, né? Quando essas vozes são meio... Eu acho que são, assim, uns fantasminhas insepultos mesmo, sabe? Das cicatrizes abertas aí pela escravidão, pela ditadura, que não foram... A gente se enganou durante muito tempo, acho que todo mundo se enganou aí na jogada de que existia uma conciliação possível e que a gente vivia de fato numa democracia plena. Acho que tem muito de auto-engano nisso, né? E eu acho que nos áudios, o que terminou aparecendo, que me interessava muito, era como o discurso vira ação. A gente sempre pensa antes de fazer alguma coisa assim, e eu acho que é gratuito falar.
E eu acho que quem teve esse papel de criar esse movimento todo através do discurso, porque tinha o microfone na mão, hoje pode dizer que pensa diferente, está tudo bem, está perdoado, né? Falar é de graça, assim. Então acho que a busca foi muito pela raiz mesmo da coisa, enquanto alguns filmes que pegam o mesmo período, o recorte do filme é 2013 e 2018, né? Outros filmes que pegam o mesmo período, eles têm uma função quase didática ou explicativa, de recontar essa história e unir os pontos todos e fazer uma versão. Me interessava mais a bagunça, essas vozes eram para ser mais perturbadoras do que explicativas, né? Eram vozes fantasmagóricas mesmo. Esse tempo existe mais na voz, né? Porque existem registros ali de imagens desde 2007, 2010, etc. É, mas predominantemente dentro desse período mesmo. É porque no começo eu fazia muito time-lapse, né? Uma coisa, a câmera estava sempre lá filmando, depois eu efeito Kinder Ovo, eu ia ver o que tinha saído dali, né? Depois a gente volta a esse assunto até para cruzar com a montagem mais aleatória aqui, com a montagem rígida dos filmes escolhidos e como foram do William, mas para passar para a Georgina, a gente volta com relação também com o Negroni, que é essa identidade, é essa liberdade, e o quanto essas vozes, como estava sendo falado aqui, estão sendo apagadas. Se eu puder se apresentar um pouco, claro, para falar como se envolveu com o projeto e o que o projeto, né, significa poder estar aqui também no festival. Bom dia, eu sou a Georgina, eu sou atriz do filme O Órfão. Bom, o filme a gente começou a trabalhar nele ano passado, né? Chegou até a mim, a Carol já vinha, a diretora Carolina Markovic já vinha no processo com ele há algum tempo. Eu lembro que logo no começo, assim, o que ela me passou e que eu fiquei muito impressionada e até hoje eu ainda acho isso uma grande loucura, desse processo de adoção que eu não sabia que isso existia. Que é muito comum, aliás, o órfão ele veio a partir de uma notícia de jornal que ela descobriu, que é muito comum nesse processo de adoção de crianças serem adotadas e depois devolvidas. E veio a partir disso essa pesquisa e o roteiro. E quando a gente começou a trabalhar, no roteiro inicial, era a composição dos personagens dos pais adotivos, né, era invertida. Era o pai que tinha que relutava quando percebia que a criança estava dando sinais ali, né, da identidade, de descoberta. Era o pai que tinha esse preconceito e que relutava a continuar com a criança. E a gente conversando, a gente foi mexendo muito no roteiro, assim, com um processo bem colaborativo da Carol com a gente, comigo, com o Ivo Miller, que faz o pai. E a gente, por que não inverter, né? De colocar a personagem da mãe nessa situação da personagem que tem essa barreira, né? Que rejeita, de certa forma, a criança. E eu acho muito interessante, assim, foi muito engraçado, acho que foi muito bem pensado, assim, o nosso filme passar logo depois acho que teve um casamento ali, né? Acho que foi muito interessante isso, como o diálogo. Eu não sei que ano que vocês filmaram, a gente começou ano passado. Tem 1 ano e meio, acho que o processo todo, 2 anos no máximo. Quanto tempo demorou para ficar pronto, mais ou menos? Acho que 1 ano. A temporalidade do edital também tinha que acontecer com esse tempo. Mas achei muito interessante, assim, como esses dois filmes especificamente dialogaram. Foi um casamento bem bonito, fiquei bem feliz de estar ontem na sessão, de ver. E acho que é isso, eu queria muito ouvir também, assim, saber porque eu não, geralmente quem acompanha os filmes no festival é a Carol, né? Ela não pôde estar aqui, ela está filmando, que bom, em tempos de hoje estar filmando é uma dádiva. Então, esse é o segundo festival que eu vou com o Órfão. Então, assim, é muito interessante saber como chega para vocês e como que, né, reflete o filme que está tendo uma carreira, já está mais de 1 ano que ele estreou, já está indo para o 2º ano, então, curta-metragem tem uma vida muito específica. Então, eu queria muito ouvir também, saber como chegou até vocês e a gente abrir um diálogo. É isso. Só 2 coisinhas. Tendo perguntas, gente, já podem levantar a mão que eu estou anotando aqui. Se tiverem alguma coisa em relação à fala que eles acabam de falar, se for inserida dentro do contexto, é só me avisarem que eu insiro aqui.
mas antes só queria uma coisinha antes de passar para o próximo, que é a atuação junto com o menino, que é uma revelação. Então, ele realmente é muito fantástico. Só se pudermos inserir como foi essa descoberta. Eu não sei se ele já fez outros trabalhos, eu vou procurar para poder até acompanhar a carreira dele, porque é fascinante. E essa relação que vocês criaram com ele. O Cauã, ele já fez algumas outras coisas como ator. Inclusive, a gente fez uma mesma série um ano antes, só que a gente não contracenava. Ele fazia o meu marido na primeira fase, mais jovem. A série é Hora de Perigo, tá na Netflix agora, era uma produção com a França. Era uma websérie e depois tomou um outro formato. E ele já vinha fazendo algumas coisas, já tinha feito teatro. Pelo que eu sei, ele já tinha feito essa série. Acho que ele fez algum outro trabalho também. Acho que o Orco foi o segundo ou terceiro trabalho dele. Qual a idade dele? Na época, quando a gente filmou, ele estava com 12, 11, eu acho. Agora já está gigante, né? Encontrei ele em algum festival, alguma coisa, fiquei chocada. Um rapaz, tá enorme já. E foi muito interessante porque ele tem uma energia. Primeiro que foi muito difícil, né? A Carol abriu uma seleção, testou vários meninos e era muito difícil. Era um personagem, ela queria, tem que ser uma pessoa, que seja de certa forma o personagem. E ele trouxe assim essa vitalidade. Ele trouxe e ele era muito hiperativo, muito. Tanto que às vezes era difícil, calma. Ele era de uma energia assim muito curioso, sabe? Assim, tudo ele perguntava, tudo de saber, de câmera, tudo. E foi muito bom para mim pro Ivo, assim, né? Que a gente filmou só um dia com ele, foram 3 dias de filmagem, 2 com ele, um núcleo familiar da casa. E assim, então a gente teve um processo de preparação, né? De ensaios, mas de filmagem mesmo foi apenas um dia. E foi muito intenso. E a gente ficou muito grudado, assim. Ele é bem apaixonante, bem curioso e tá aí seguindo carreira também, tá fazendo outras coisas. A gente fica bem feliz, porque o menino, ele é incrível, assim. Cauã Varela. Obrigado. Vou falar um pouquinho do refúgio, até como surgiu a ideia, que algo foi mencionado ontem no palco, mas não foi falado, né? Então, como surgiu essa ideia, como chegaram a essa comunidade, né? Bom dia, né? Eu me chamo William, sou produtor executivo do Refúgio. William Loyola, perdão. Perdão, eu já havia dito no início, Rosário, não penso. E a gente, o Refúgio, ele já tem uns 2 anos que a gente tem trabalhado nele. Ele surgiu em 2017 como um projeto de documentário, né? A ideia meio que chegou até mim. Eu estava num processo de estudar produção executiva, de TCC nisso, então eu estava meio nesse mundo. E aí, dentro da universidade, né, ele parte dentro da universidade, dentro da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo. E dentro desse universo da universidade, existe um núcleo que atende imigrantes e refugiados aqui no Espírito Santo, que é uma cátedra ligada à ONU. E esses alunos e professores estavam querendo, diante de um cenário cada vez mais preconceituoso e cada vez mais xenófobo, procurar formas de chegar até a comunidade capixaba brasileira, apresentar essas pessoas, tornar eles mais presentes, contribuir de alguma forma para que o diálogo acontecesse sem tão preconceito, sem tão exclusão, né, diante da vida e da chegada desses refugiados e imigrantes aqui. E a gente começou a conversar sobre, eles não viam dentro do direito, né, dentro dessa área que é essa cátedra ligada ao curso de direito, formas de chegar às pessoas com mais tranquilidade, com uma narrativa, ou não existia isso, eles só conseguiam ter artigos, eles só conseguiam ter publicações, algumas palestras, mas eles não chegavam nas pessoas como, de fato, eu ainda gosto muito. E aí a gente viu que o audiovisual poderia contribuir, né, de alguma forma. E a gente começou a pensar como seria, se seria de um documentário, se seria de uma série. E eles entenderam que, através de alguma ferramenta audiovisual, a gente conseguiria contribuir muito mais para chegar no público, para chegar nas pessoas, para contribuir para essa aproximação. Desde o começo a gente queria muito uma aproximação, né, entre os refugiados
principalmente, né, nessa figura, né, daqui do estado mesmo, mas sem fechar, né, essa área só sendo aqui, né, de alguma forma contribuir isso de modo geral. E aí eu procurei os professores que estavam acompanhando essa minha trajetória também, que até Marcos está aqui, que daqui a pouco pode falar também, e Gabriela Alves, que é uma das diretoras, que não pôde estar aqui agora. E falei, gente, existe essa possibilidade, estou pensando em um documentário, acho que a gente precisa construir um roteiro, tem essas pessoas que são migrantes que estão aqui que podem contribuir com personagens. E a gente foi engatando nessa ideia, nessa viagem. Aí chamei Chay também, que é uma menina muito ótima, ela é muito criativa. Eu falei assim, Chay, acho que aqui a gente precisa pensar algo diferente, a gente precisa pensar junto alguma coisa que seja, não sei, assim, vamos juntar. E a gente se juntou, Marcos, eu, Gabi, Chay, fomos começar a traçar essas ideias, a construção de roteiro, e Refúgio virou quase que uma espécie de filme-escola, que a gente costuma brincar um pouco, né? Porque ele estava ali ligado à universidade, ao departamento de música com o Marcos, ao departamento de comunicação e cinema com a Gabi, ao direito, né? Ao designer, que também a gente tem o designer acompanhando, e ao mesmo tempo ele virou meu TCC, porque eu estava pesquisando a produção executiva, e a partir dali a gente começou a pensar formas de captar recursos. Então a gente, como a gente teve uma tentativa privada, a gente teve tentativa pública, a gente teve, enfim. E aí a gente ficou na privada nossa mesmo, o filme saiu com a nossa força de vontade, né? Mas eu, fechando um pouco essa minha fala, a grande intenção do Refúgio era que, através de uma fala mais do cotidiano, né, sem querer saber muito aquelas perguntas clichês que são sempre direcionadas aos refugiados, aos migrantes. Por que você está aqui? Né? O que você fez? Por que você sai de lá? Cadê sua família? Então a gente queria se aproximar do cotidiano deles e tornar a vivência deles, né, mostrar elas de uma forma que a gente consiga compreender que é tão perto da nossa, né? E enxergar o outro como a gente se enxerga também, né? E a gente caiu muito de gravar, a gente gravou em 2018, no início do ano, né? Fizemos o ano passado de pós, e a gente caiu muito que, infelizmente, a gente tem caminhado para cada vez mais uma perseguição ao refugiado. Aconteceu essa crise agora também na Venezuela, e o filme sempre tá imergido na gente. A gente conheceu pessoas, conhecemos histórias, nos aproximamos de histórias tristes e às vezes histórias que deram mais estando aqui, né, se sentiram melhor. E a gente pôde compreender, de certa forma, um núcleo que a gente não conhecia muito, né, que era dos próprios refugiados, que normalmente se entende, procuram mais São Paulo, né, porque por ser uma capital mais, né, ligada, mais grande, uma coisa maior, procuram o Rio de Janeiro, procuram outras regiões. A gente não imaginava que aqui no Espírito Santo ele recebia refugiados. E a gente foi na pesquisa conhecendo o Espírito Santo já foi um grande ponto de receber refugiados. Existia uma ONG que ainda existe, chamada ONG Mais, e todos os refugiados eram encaminhados para cá, a maioria deles, e depois eles eram, né, surgindo empregos, oportunidades, eles eram encaminhados para as outras cidades. Mas já teve aqui no estado cerca de 200 refugiados, né, apoiados por essa ONG ou não. E agora essa ONG se transferiu, ela foi para Curitiba, se eu não me engano, e a partir daí todas as ações que tinham aqui se migraram para lá, e aqui continua muito uma ação dentro das cátedras que tem tanto na UFES quanto também na UVV, que acompanham essa chegada, esse auxílio. Então a UFES também ofereceu aulas de árabe para a comunidade brasileira, oferece aula de língua portuguesa para os árabes. Então tem essa busca de inserção, e a gente trouxe o filme também para isso, assim, para tentar se aproximar. Além do intercâmbio de línguas, há um intercâmbio também de filmes. A Cátedra do Cinema utiliza essa interseção com o cinema árabe? Ótima ideia. Acho que ainda não aconteceu. Assim, na Cátedra tem um trabalho bem jurídico, né, bem de acompanhamento, de inserção, pensando bem o trabalho, os documentos e essa assistência ali. Boa ideia, gostei. Mostrar o cinema brasileiro para eles, né? Porque de uma forma ou de outra eles levam para lá, então é sempre bom. Mas só para... Eu já tenho uma pergunta ali em relação ao filme do Órfão, não é isso? Mas eu só quero que o Marcos fale um pouquinho, porque eu acho que a gente ouviu algo muito emocionante ontem, que vale a pena ser lembrado. Como o William falou, é um tripé.
e não é só a cultura que está sendo esvaziada, é a educação junto com a cultura, é um alvo muito certeiro. E eu queria também saber como foi, para poder ter essa interseção entre professores e alunos, que apesar de ser linda, não é muito comum, até poderia ser mais comum, e a gente não vê tanto isso. A academia tem um lugar talvez um pouquinho destacado, que deixa de interagir mais. Então, eu achei bem interessante isso. Como é que foi essa interseção e esse encorajamento do projeto conjunto? Eu particularmente sou um crítico dessas questões da academia, porque eu acho que a academia tem que estar integrada à sociedade e ela esqueceu de se integrar nos últimos anos. Né? E acaba, sobretudo, os cursos de humanidade e de arte se esconderam um pouco atrás dos muros. E essa é uma briga pessoal minha. Né? Foi muito legal, eu já tenho aí uma estrada como músico, né? Como sound designer há pouco tempo, tem 6 anos que eu trabalho com cinema. Gabriela também tem a trajetória dela, né? Como pesquisadora e agora também como realizadora. Só para mencionar, leva para ela foi muito mencionada aqui em outras mesas. Ah, legal. Ela é uma presença muito constante aqui nos debates. Todos que estiveram presentes ouviram Gabriela Alves bastante. Legal, que bom. E a gente, antes do Refúgio, a gente teve por 6 semestres um projeto chamado Próximos Olhares, e a gente cruzava os alunos do curso de cinema com o curso de música, e participava também o professor Klaus Berg, Bragança, que foi o orientador de TCC do William, e participou do começo do processo do filme. Né? E nesses 6 meses a gente produziu 18 filmes com os alunos. Inclusive por questões da academia, divergências entre teoria e prática dentro do departamento, a gente resolveu encerrar o projeto, né? Porque isso estava sendo desgastante para a gente. Aí, numa forma de retomar, eu e Gabriela recebemos aí essa sondagem do William e resolvemos, vamos fazer um filme então com os meninos, vamos trabalhar. Eu criei um projeto de extensão para conseguir, né, na falta de verba, pelo menos dar horas complementares para os meninos, todo o trabalho, né? Mas de alguma maneira a gente também escolheu fazer um modelo de produção teste, né? O que foi legal, porque a gente saiu da perspectiva do filme de autor para a perspectiva de um filme de produção mesmo, onde os produtores de alguma maneira iam decidir ali. Não é muito comum na universidade, né? Então no processo de montagem, por exemplo, a gente resolveu que ia ser a 5 mãos, né? A Claudiana montou o começo do filme, depois a Chay assumiu a montagem, mas as decisões assim, de tamanho do filme, quem vai entrar, por que vai entrar, tempo de cada personagem em tela, era sempre decidido entre eu, Gabriela, William e Chay. E nós estivemos no set, né? A gente tem uma deficiência muito grande aqui no estado em termos de formação de profissionais de captação de som, então também foi a perspectiva de conseguir levar uma aluna comigo para a gente trabalhar junto, né? E eu sempre aposto nessa perspectiva que a gente, como professor, se ensina, precisa estar no set também, né? Então, foi muito legal porque a gente trabalhou em conjunto. E aí uma questão importante do filme, por exemplo, a personagem Irene, né, que é a esposa do Juma, que é a de Madagascar, ela não falaria, né? Durante toda a pesquisa, ela não quis participar, durante todas as pré-entrevistas, ela não quis participar, e aí na hora que a gente abriu a câmera e começou a entrevistar, quando a gente gravou o culto, ela não quis aparecer, então ela aparece de fundo, a gente gravou antes da entrevista, e aí na hora que o Juma começou a falar, tanto que ela entra no filme, né, foi uma justificativa para ela entrar ali, ela começou a falar e falou coisas incríveis, né? E aí foi a hora que ela tomou uma proporção muito grande no filme. O filme deu uma virada ali na mesa de montagem por causa dessa participação dela, que foi excelente, né? E a gente terminou de gravar, e a gente estava conversando antes ali com o William Alves, e tinha um material para falar assim, pô, parece que temos uma série aqui, vamos para uma série, vai dar muito trabalho, vamos fazer primeiro esse exercício no documentário. E aí a gente partiu então para conseguir conciliar também aquela quantidade de personagens ali dentro do filme, né? E as suas histórias, cada um pudesse falar e mostrar o seu posicionamento hoje na sociedade, né? Todos já estavam aqui estabelecidos, então, e aí apareceu esse protagonismo da Irene, que puxou também o protagonismo da Ashma, né? Que é a personagem que cozinha, né? Que faz todo o processo, ela é professora de matemática, mas ela ainda não conseguiu se estabelecer aqui no mercado, né? Então, também foi uma discussão muito grande durante o processo de montagem de ter todos os personagens, cada um com a sua voz. A princípio a gente teria 3. Durante a gravação a gente falou assim, a gente precisa dessas mulheres aqui falando também.
E aí, no processo de montagem, a gente conseguiu estabelecer esses espaços. Então foi muito legal e a possibilidade de estar trabalhando ali com alunos foi que a gente foi para o set falando assim, olha, a gente encara isso como um filme escola, mas a gente já tinha passado por um processo de captação do Catarse que quase aconteceu, a gente já tinha passado por um pitching do edital da Secult que quase aconteceu, ficamos de primeiro suplente, a gente já tinha passado por negociações com uma empresa que hoje assina o banner que está aqui atrás, que quase aconteceu, né? E aí, na hora que a gente bateu o martelo, eu disse, tudo bem, agora é um filme escola, mas vamos fazer um filme. E aí, fora que a gente resolveu fazer um modelo de produção profissional, né? E de alguma maneira, tendo essa perspectiva. A gente tem como fotógrafo o William Rubin, que também é um egresso do curso de publicidade, mas hoje está estabelecido no mercado aqui já como fotógrafo, como color grading, e ele foi muito essencial. A gente buscou parcerias para, né, ter câmeras um pouco melhores, lentes. Então, foi um processo que a gente deixou também a ideia de filme escola, partimos da universidade, nós fomos tentar fazer um filme e ficamos muito felizes de estar abrindo a noite de ontem com filmes incríveis, né? E saímos assim, estonteados ali da sessão, porque a gente saiu de um lugar onde a gente não tinha nenhum recurso, para recursos do nosso próprio bolso, né? E poder participar de uma sessão como essa é muito legal, porque o filme está começando a carreira agora, né? Por mais filmes capixabas nos festivais nacionais. Exatamente, é uma questão que precisa ser aí, pelo menos dita, né? Esse ano, por exemplo, tem acompanhado as seleções, e as seleções têm sido muito duras, me parece, aí, com os filmes capixabas. Eu não acredito que seja por falta de técnica ou de qualidade, eu tenho outras questões, mas é importante que a gente precise dizer que precisamos desse espaço também, né? O filme, inclusive, estreou em Portugal, o filme já passou na França esse ano, já passou em São Paulo e retornou agora para Vitória, né? A gente está começando essa carreira. Perfeito. Eu vou passar ali para a pergunta. A minha pergunta é para aquela moça linda, assim, no Órfão, quando... Eu esqueci o nome do personagem. Mas quando ele está se aproveitando daqueles signos femininos para viver a sexualidade dele, naquela primeira cena você vê que realmente é aquela energia assim, cativante. Já na segunda cena, ela está indo para um lugar mais dele aproveitando esses signos femininos e não vendo isso como uma problematização, mas ele se aproxima de ser um lado assim, de forma sexual, assim, sabe? Não sei se me fiz entender bem assim, mas eu quero entender para vocês como que foi trabalhar esse conceito tão adulto assim para um menino tão jovem como ele. Porque naquela primeira cena realmente aquela energia assim, sabe? Aquele garoto que você falou que ele é extrovertido. Já na segunda cena, eu sinto que tem mais essa sensualidade, assim, ele aproveitando o corpo dele e se divertindo com esses signos femininos. Eu tô querendo entender assim essa segunda cena. Eu tive essa experiência com ele. Sim, eu acho que foi uma construção realmente pensada de ter esse crescente, né? E tem também algumas coisas que é muito também do ponto de vista da mãe, né? Que ela, primeiro, a primeira cena, que você, quando ele chega, já percebe ali que tem, né? Tinha um esmalte na unha, mas não dá muita bola, e na segunda cena você vai reconhecendo esses signos do personagem. Por exemplo, teve uma questão também em um outro festival, a coisa do artigo, né? O órfão, a órfã. Porque eu acho que isso é interessante do filme, que aos poucos esses códigos, esses traços, você vai montando isso, né? Porque você já entrega de cara, assim. Lógico, desde o começo do filme você vê que o personagem tem aquela energia, está se descobrindo, descobrindo a identidade dele dentro daquilo ali, mora num orfanato que, imagina, crianças em escola convencional já tem várias questões de bullying, imagina num orfanato. Então, eu acho que realmente ele está no momento de descoberta, né? De descoberta, porque 12 anos, está no momento de descoberta e aos poucos isso vai se desenhando para ele e aquela família também vai percebendo isso, né? Vai se construindo isso. Não sei se eu respondi, mas é isso.
E a cena de sonho, que é lúdica, né? Que é lúdica. O fato de ser na imaginação dele, como ele gostaria de liberar a potência dele, como foi trabalhar isso fora do roteiro, que é mais linear. Isso era uma coisa que já estava prevista no roteiro sempre, assim, era uma cena que a Carol teve muito cuidado. Eu não acompanhei essa filmagem, mas lembro que no roteiro sempre era uma cena muito emblemática assim, do filme, que realmente ele tem sofre uma repressão, né? Primeiro no orfanato ali, além de toda a questão que ele vive, dessa coisa de ir e voltar de lares adotivos, aquelas crianças ali também, né, reprimindo de alguma forma, né, a sexualidade que ele está se descobrindo. Então, aí quando cai nessa família também tem outra repressão também ali. Então, acho que realmente é um momento de ir para um lugar de descoberta mesmo, né, de descobrir esse corpo. Ele está em transição, é um personagem que está em transição, em descoberta. Mas sempre foi uma questão proposital, assim, aquela cena de ela sair para um outro lugar, que na primeira cena você já tem a primeira cena que ele aparece com os pompons ali, né? Também. Cabelo também, né? Porque a Paulista do Janca, ela fala pra ele, você tinha que ter pintado o cabelo, por que você pintou o cabelo? Melhor que seja agora que depois ele vai se arrepender. Sim. Então, tem algumas coisas que já vão dando ali marcadores, né? Sim, ele não esconde, né? Tipo, você vê que é uma coisa, assim, é um personagem que está em descoberta, mas porque é o próprio processo dele. Mas em nenhum momento ele esconde. Ele tem vontade de pintar o cabelo, ele vai pintar o cabelo. Ele tem vontade de passar o batom, ele vai passar o batom. E de mostrar, tanto dentro do orfanato, quanto depois com a família, não tem esse processo de se esconder, né? Tem uma coisa vontade, ele faz. Que é o desejo, descobrir o desejo no próprio corpo, né? Meu corpo sente desejo, ponto. Então, ponto. Não há necessariamente uma cena com o terceiro. Meu corpo sente desejo por quem? Mas meu corpo sente desejo, ponto, como é meu desejo? Como vai vir o meu desejo? Então eu acho que também tem uma questão muito da autodescoberta ali naquelas cenas, né? Mesmo sexualizadas, ele também descobre uma sexualidade. Sim. Independente de a quem ele vai desejar, né? Ele já sabe como ele quer desejar, eu acho, de certa forma. É um processo bem interno, né? Íntimo. O que eu volto aqui um instante para esse lado, gente. Vou inserir uma pergunta aqui, que eu já tinha para os dois lados, mas para falar primeiro com a Areta, em relação a exatamente isso, que existe naquelas músicas uma potência política do ser, e no meio ali do filme há alguns ritos na rua, né, de festas, datas festivas, e a gente sabe o quanto nesse carnaval esse ano houve a questão, inclusive do Golden Shower, por exemplo, quanto o governo quis problematizar as festas, as celebrações, que são uma forma justamente brasileira de se socializar e de se autodeclarar, uma manifestação nossa, dizer existimos. Vídeo Carnaval esse ano também que declarou isso claramente, né, a Mangueira, e nomeando Marielle, nomeando essas questões, e a ancestralidade africana também na música. E eu acho que vocês conseguiram isso com o filme de vocês. Vocês juntaram desde as festividades das ruas, para dizer aqui nós somos, nós respiramos, existimos, quanto internamente a textura do filme mesmo, essa narrativa, essa nomeação dessa ancestralidade da existência atual. Como vocês conseguiram juntar a performance com o registro mesmo do entorno, do que estava acontecendo? Há muitas participações ali. E o William, é a pergunta que eu tinha feito antes, que é da montagem, da rigidez, como foi escolher aqueles filmes e como foi a rigidez da montagem, e parabéns por ter inserido o Quinto Poder, que é um filme que eu quase não vejo. Se perguntou como é que as pessoas alcançam esses filmes. Eu sou professor de História do Cinema, dou esses filmes em aula, só para falar que tem gente consciente. Dou Hitler Terceiro Mundo, dou os filmes que ninguém dá. Bandido da Luz Vermelha, tá todo mundo ali dando terra em transe. Mas o Hitler Terceiro Mundo, o Quinto Poder, que é um filme que eu adoro, eu dou com o livro do Súpia sobre ficção científica no cinema brasileiro, eu acho muito importante nomear isso. Como foi escolher? Não vou passar pano não, mas parabéns por ter posto a Norma Bengel ali como cineasta, porque quando eu pensei que você só ia botar cineasta homem ali, eu já ia dizer, porra, cadê a cineasta mulher ali? Tem a Norma Bengel, podia ter posto mais, hein? Podia ter posto mais, mas eu gostei de ter posto a Norma Bengel. E por que não botar o Zero Caixão? Eu sei que os filmes dele estão ali no time-lapse, mas não estão na narrativa. E o livro do Jairo Ferreira, por exemplo, Cinema de Invenção, nomeia o cinema do Zero Caixão como crucial
e narrativamente um ponto de eixo entre filmes como o do Agrippino, do Pianalise. Por que não deixar os filmes do Zé, já que ele inicia a narrativa, falarem, e só na time-lapse como se fosse uma questão estética? Já que o personagem do Zé do Caixão é um pouco Bandido da Luz Vermelha, é um pouco esses personagens mais subversivos, periféricos. Mas vamos começar com a Areta. Agora, podendo ouvir melhor, né? Acho que ontem a gente falou um pouco isso, estava voltando assim, sobre o tempo de elaboração, né? Se permitiu o tempo de elaboração. Ontem, depois de assistir os filmes, também a gente tinha chegado, então foi a oportunidade que a gente teve de conversar, algumas pessoas mais. Mas agora, ouvindo esse tempo de elaboração e de respiro, né? Como as narrativas elas estão muito conectadas mesmo. Quando eu penso no filme do Rodrigo, por exemplo, que a gente tem uma amiga que mora ali na Bento Freitas, em São Paulo, que é a rua onde as travestis estão, né? E aí esses corpos, e aí ela faz os stories, aqueles stories que vão de trás para frente, ela faz bastante isso nos stories dela, com os lixeiros ali, os cachorros. E aí fiquei pensando sobre esses corpos que vão aparecendo e que são invisibilizados mesmo. Que muitas vezes menos sobre indivíduos, né, individualizar, muito mais sobre corporeidades mesmo. E aí no Negrume, esses corpos, de alguma forma, também são os nossos corpos, que se manifestam de inúmeras maneiras, né, também são os nossos corpos. Eles vão ganhar visibilidade, esses espaços de manifestação e de festividade. A gente veio de uma ressignificação do movimento, né, da festa, né, quando a gente vai falar que o fervo é luta, a gente consegue ressignificar isso, a importância da festividade, e hoje a gente já está num outro momento de entender, ok, já vivemos esse processo do fervo também é luta, a gente precisava aparecer, colocar os nossos corpos em evidência, e o Negrume vai capturar bem nesse momento que vai para além do carnaval, né? A gente está ali no filme que a Eric aparece numa festa e tal, é uma bate-cu, uma festa que acontece com carnaval, uma edição de bate-cu, uma festa que se chama bate-cu, e ela é uma edição que acontece com carnaval, essa especificamente, mas que vai para além, que vai para além desse tempo e espaço do carnaval, inclusive apontando uma problemática, né, de que os nossos corpos não são só corpos de festividades, de festa, ou corpos de fantasias, né, corpos que servem como fantasia, de nenhuma maneira. Então, acho que o Django ele vai meio capturar esse momento, assim, porque ele também faz parte desse momento. Ele também estava nos eventos, ele também estava nas festas. Eu acho que traz um pouco uma perspectiva de que talvez até dentro dos filmes de ontem, né, dos nossos filmes ontem, a gente captura o sujeito narrado para ser o narrador, né, que é uma discussão bastante potente em vários dos movimentos da sigla LGBT, né, que a gente se torne mais narrador das nossas próprias trajetórias. Assim, eu não sei, por exemplo, se ouviam pessoas trans na construção do órfão, por exemplo, se talvez houvesse no processo de criação, de construção, se talvez eu tivesse virado a órfã no meio do processo, ou se algumas outras coisas que para mim acabam sendo um pouco problemáticas, mas eu entendendo a narrativa e o processo, eu entendo o resultado, como chega, né? Como o que ele se tornou. Mas fiquei pensando sobre isso também. Achei muito importante trazer os imigrantes, a gente está falando desses corpos, nós somos corpos imigrantes, né? Eu falei na minha primeira fala. A gente é obrigado, tem muitas mãos do Recife que amam o Recife, que produzem horrores lá no Recife, nós somos obrigados a sair do Recife para São Paulo, porque não tinha como produzir, eles estavam produzindo mais uma precariedade que já não estava mais. Então tinha que ter circunstâncias de movimento, mas querem
ir lá pegar o pé delas de volta, pegar o dinheiro e voltar para Recife para produzir com as manas que estão lá. A gente está falando de todos esses corpos que são obrigados a transitar, o órfão, né, que é obrigado a ir e voltar o tempo inteiro. É muito louco pensar nisso, né? Assim, e nessa rua de violência policial. E nessa rua de violência policial, desses corpos todos que estão transitando ali, que são invisibilizados muitas vezes. E são os nossos corpos, não são outros, não são os outros, somos nós. Né? Por acaso, não fomos nós exatamente que estávamos ali em Porto Alegre naquele momento. Mas todos esses corpos estamos nós ali também. Então, enfim, é que agora, depois do tempo de elaboração, as coisas foram assentando assim. Mas acho que nesse momento, por acaso, entre muitas aspas, por acaso estamos falando de corpos negros LGBTs. Mas quando, na verdade, por conta do olhar do Diego nesse momento, né? Por ser uma bicha preta diretora de cinema, assim. Quantas nós conhecemos, né? E daí, então, por acaso, vai criar uma lupa sobre essas nossas corporeidades, mas que, na verdade, estão conectadas, né? Encruzilhadas, na verdade, né? Todos os corpos aqui dessa mesa também. Um pouco isso. No processo de montagem da Praga do Cinema Brasileiro, a gente, quando nós tivemos acesso a esse material, que é um material que ficou guardado 18 anos, né? Que eu retomei esse material e fui assistir esse material e convidei um parceiro que está sempre comigo nas discussões, nas pesquisas, nas aventuras cinematográficas, digamos assim, né? A gente ficou vendo esse material, que era um material bruto que a gente tinha produzido e tudo, e assistindo várias vezes e falando assim, cara, tentando entender tentando construir um significado para aquelas imagens, né? O que aquilo representava para a gente naquele momento, quando aconteceu, da forma como aconteceu. E nós assistimos muitas vezes aquele material. E aí surgiu uma ideia, porque a gente estava num trabalho de pesquisa eu abrindo uma janela, né? Porque lá nessa disputa política que a gente está vivendo agora, especificamente em Brasília, uma das questões que surgiram é que os artistas, eles são vagabundos e que estão enricando com o dinheiro que o governo dá para eles, porque eles não fazem nada. Todo mundo rico aqui. Eles não fazem nada, assim, eles não têm função nenhuma. Eu adorei aquela que você falou do seu parente que diz: eu precisei de um médico, precisei de um policial, de um mecânico, de um advogado, mas eu nunca precisei de um artista, né? Falando, então tá na hora de você buscar um, você está precisando de um artista, né? Então é um pouco isso. E a gente brinca porque a gente trabalha 24 horas, assim, 24 horas. Hoje eu sonhei com esse festival, assim, com as coisas que tinham acontecido de ontem para hoje, assim. Então, até no sonho eu estou trabalhando, saca? Eu não venho de lá de Brasília para cá, não estou aqui passeando. Eu encaro isso como um trabalho, eu estou cansado, eu podia estar em casa fazendo outras coisas. Só um adendo até, mas que eu acho importante ligar com a fala da Areta. Mas até as festividades dos festivais eu vejo muitos trabalhos saírem conjuntos por causa dali. Então, uma festividade que junta realizadores ou produtores que nunca antes teriam pensado em conversar, tiveram uma ideia ali e juntaram e criaram um novo projeto. Então, festividade também é um lugar de criação e de renovação. Né? Total. Então, assim, Baticu. Estão lá no Baticu trabalhando. É porque o trabalho do artista é diferente, cara. O trabalho do artista, ele se manifesta de outra forma. Ele se manifesta de várias formas, né? O professor está aqui, ele está trabalhando. Ele está trabalhando, está elaborando, está pensando, chega em casa, dorme, está elaborando, está pensando. Então, assim, é da nossa natureza isso. E eu e esse parceiro, que é o Zé Fel,
a gente pesquisando o tempo todo, assim. Então nós fomos falou, cara, aí ele surgiu com a ideia, né? Ele falou assim, cara, eu lembrei do quinto poder, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo e tal, que nós temos um mundo de filmes que a gente vai trabalhando, pesquisando, olhando e tudo, que eu fiquei pensando, que surge a partir de conversas, né? A gente olha e vai fazendo links, pensando, e ele lembrou do quinto poder, que isso, porque a gente vem com as teorias da conspiração, né? Ele fala, cara, porque ontem nós conversamos sobre isso, né? Fala, cara, as teorias da conspiração, elas estão presentes em tudo, né, bicho, assim, elas são uma ficção, mas, cara, elas têm uma substancialidade, parece que, cara, tem hora que você fala assim, velho, isso não é só teoria não, cara, isso é conspiração. Contra-nacionalização. Bicho, isso é conspiração, assim. Tem hora que você fala assim, bicho, eu tenho certeza absoluta que isso existe, sabe? Então, assim, então a gente vai fazendo os links, aí começou, aí assistimos o Quinto Poder, aí fizemos um outro link, aí a partir daí surgiu outro link, aí a gente começou a olhar para o material que a gente tinha, aí nós fomos arrastados para dentro desse cinema. E aí começou, né, cara, esse cinema é um cinema, bicho, por isso que aí começou a teoria da conspiração, né? Caramba, é proposital, então, essa construção imagética de que o cinema nacional é uma porcaria, porque a ideia deles, do inimigo, era afastar o público desse cinema que era revolucionário, que podia fazer uma grande mudança nas mentes e na forma de pensar das pessoas, porque as salas de cinema naquela época eram de 3 mil lugares. Você imagina essas ideias chegando. Aí começamos a viajar nas teorias da conspiração. Né? Como entrou a norma, como não entrou o Zé? O Zé não entra, na verdade ele entra nessa perspectiva da construção dessa narrativa, né? Eram muitos filmes. Para você ter ideia, esse projeto, o primeiro recorte dele tinha 3 minutos. O segundo recorte dele ficou com 1h30. E a partir daí a gente começou a falar, cara, bicho, nós fomos de um extremo para o outro, assim. E a gente ia montando, e eu ficava enlouquecido, eu falava, cara, isso aqui é uma história de ficção muito louca. Isso aqui é muito... Aí começou, e a gente é apaixonado, né? Apaixonado. E eu sou apaixonado por ele e ele é apaixonado por mim. Então, é ótimo você trabalhar com uma pessoa que é apaixonada. Ele diz, cara, você lembra aquilo que você fez? Não, e aquilo que você fez? Aquilo é fantástico. Assim, uma coisa assim, de afinação, e a gente vai olhando e construindo junto. Ah, Rosário chamou ele de performático. Zé Fel é performático, né? Então, assim, ele é performático, assim, ele é mais do que performático, ele é apaixonado. Ele é apaixonado, assim, e ao mesmo tempo, porque ele é um gigante de 2 metros, cabeludo, gigante, e ele tem um filhinho que é a cópia, é o xeroquinho dele, que é o Otto. Cara, é a coisa mais fofa a relação, porque ele é um monstro. Você até é um monstro. Você dá medo quando você olha para ele. E você vê o xeroquinho dele, é um monstrinho. Mas o coração, sabe o monstro mais fofo do mundo, cara? São 2 pessoas maravilhosas, assim. E então esse processo de construção se deu desse jeito. E as narrativas foram surgindo. E o Zé Fel pegou e falou assim, cara, não tem uma mulher no nosso filme, William. Aí eu fiz assim, falei, caramba, velho. Eu falei, e precisa? Precisa, mulheres? Aí eu falei, e precisa? Aí ele pegou e falou assim, claro que precisa. Eu falei, precisa mesmo? Eu falei, para isso que a gente está construindo, precisa? Aí começam outras discussões nossas. Vários outros também, tá? Podia ter Vera de Figueiredo ali, com feminino e plural,
podia ter Teresa Trautmann com um filme censurado por quase 20 A gente se deparou também com uma limitação nossa também, assim, sabe, assim, com o nosso banco de pesquisa, assim. O universo, ele é gigantesco e a gente não consegue abraçar tudo, né? Tudo que a gente deseja. E Soulbergs com a entrevista, um filme que dialogava diretamente com as coisas que vocês falaram. Mas eu gostei da escolha do Eternamente Fabuloso. Mas depois a gente, como diz nos bastidores ali, eu vou trocar uma ideia com você, porque eu acho que também o papel do festival é esse, sabe? É ampliar esse universo onde a gente não alcança, porque eu chego num determinado lugar de acordo com o universo que eu estou em volta dele. E quando eu encontro com outras realidades, é essa possibilidade de eu ampliar o meu olhar a partir do olhar do outro, né? Como eu te disse, você usou filmes que não costumam ser usados. Muitos parabéns por eles. Muitos mesmo. Vou passar para a pergunta ali da Sabrina primeiro e depois do Bertão. Como primeiro aqui. Bom, eu queria enfim, né, dar os parabéns para todos. Assim, foi uma sessão linda ontem. Mas a minha pergunta é direcionada à Agatha. Parabéns, Agatha. Areta, desculpa. A louca. Areta. Areta conta a Agatha hoje. O que é? Areta, parabéns. Assim, você está maravilhosa. Eu fiquei muito impactada com a sua presença cinematográfica, assim, mais que tudo. Acho que você é uma diva, né? Você tem. Deixa eu ver mais muito tempo. Você tem, assim como poucas atrizes, né? A qualidade de ser um ser cinematográfico, eu acho, assim, sabe? Eu espero que você faça muitos outros filmes, mesmo, assim. Mas, gente. Quero muito ver você atuando em vários filmes. E para além disso, desse magnetismo, assim, eu acho que a sua presença, né, enquanto esse corpo preto, trans, feminino, é mais que necessário, né, na nossa cinematografia. E aí, né, por conta disso também, eu quero te perguntar em relação, eu sei que você não é diretora do filme, mas eu acho que você também está contribuindo como coautora, de certa forma, né, com o seu trabalho, com a sua atuação, né, até pelo próprio fato de você estar aqui representando o filme também, acho que você pode falar também desses processos. Eu fiquei muito feliz de ver um filme, né, de um diretor como o Diego, que é um amigo também querido, que é uma bicha preta, paulistana, periférica, e que traz esse novo olhar, né, essa nova possibilidade de fazer cinema diferenciado, né, desse olhar eurocentrado que você falou, né, mais do mesmo, de uma representação colonial que a gente traz ao longo dos anos, né, tanto é que no filme da Praga, do cinema brasileiro, todos os filmes são dirigidos por pessoas brancas, né, a maioria delas diretores, homens, cis, aquela coisa toda. Então eu fico muito feliz de poder ver um olhar completamente novo e completamente importante que representa a maioria da população. E aí eu queria saber de você como você enxerga essa questão dessa nova proposta estética, porque a gente sabe também que estética é poder e o racismo é estético, né, sobretudo. Eu queria que você falasse da estética do filme, dessa nova proposta estética que esse filme principalmente está trazendo, né, para o nosso cinema. E também queria entender, dentro do panorama atual que a gente está vivendo, de crise, de praticamente não possibilidade mais de fomento, né, ao cinema, como vocês conseguem se enxergar dentro desse momento onde a gente estava caminhando, avançando, né, em relação às políticas públicas de fomento. E aí, nesse momento de avanço, praticamente fecha um guichê na nossa cara. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Como é que você vê a perspectiva de futuro em relação à feitura de próximos filmes, né, com esses olhares, né? Nossa. O Diego estava numa outra sessão
E aí perguntaram basicamente isso pra ele também. Ele falou assim, olha, baby, eu quero agora fazer um longa. Eu falei, olha, Biazô, sabe? Ele falou assim, não... Porque aí quando eu olho, por exemplo, essas manas de Recife, por exemplo, e falo muito especificamente sobre Recife, porque eu nunca tinha ido a Recife no ano passado, pelo fato de ter... Eu nunca tinha ido ao norte ou ao nordeste. Como assim? Sabe? E aí, por conta dessas manas e pelo que elas estavam produzindo, eu fui até lá, encontrar com elas, saber o que estava acontecendo. E é isso, assim, as manas estão lá produzindo música com um referencial que a gente nem imagina no Sudeste, outro, e produzindo audiovisual de uma forma que a gente nem imagina no Sudeste também, com recursos ínfimos. Óbvio que aí a gente vai ter questões, algumas de qualidade, talvez, técnicas, sim, com certeza, mas em nada desqualifica, e aí é dinheiro, né? E dinheiro é poder e tudo mais, a gente já sabe disso. Então, vou dizer que, como a Erika Malunguinho disse, nossos passos vêm de longe. Infelizmente, tivemos que nos habituar a produzir e fazer do nada. Infelizmente, porque eu adoraria vir de uma dinastia de muitos recursos. Seria lindo e maravilhoso se era essa dica terceira nesse assim, seria lindo, mas não de recursos financeiros, infelizmente, ainda. Já é um papel interessante, hein? Já vi uma construção sim, vamos falar sobre isso. Mas, então assim, é isso, eu venho do Rio de Janeiro, do Carnaval, eu venho dessa realidade, onde a gente teve que aprender, nos foi posto esse lugar, foi imposto sobre os nossos corpos, as nossas formas de fazer este lugar. Eu hoje em dia luto por outro lugar, mas vi dele, e essa fazência ela ainda está em mim. Então, acredito que eu, hoje em dia, né, evito dizer essa coisa, somos resistência. Eu não quero ter que resistir, bem, eu só quero existir, assim, sabe? Tranquilamente, no meu processo, na minha vida, indo e vindo. Eu quero ter que resistir o tempo inteiro, 24 horas por dia, porque eu sou negra, retinta, trava, eu tenho que resistir. Ai, que saco, não quero resistir, sabe? Quero poder sair lá da sessão maravilhosa que a gente teve ontem, de ver os nossos filmes, e caminhar até o bar e a gente comer, e sentar e tomar uma cerveja, falar, sem ter que ficar pensando, ai meu Deus, medindo todos os passos, etc. e tal. E digo isso porque, infelizmente, somos colocados num lugar de ter que resistir. Dizem para a gente, olha, se você quiser se manter vivo, você vai ter que resistir, viu? Porque não vou te deixar ser fácil, não. Mas dentro dessa perspectiva, é isso, a gente vai continuar produzindo. A gente vai achar jeitos, a gente achou outros em outro momento da história, a gente vai achar outros agora. É um saco ter que fazer tudo de novo, ou de outro jeito, mas ter que revisitar alguns lugares. Mas isso já é característico da nossa fazência. E enquanto artistas, independente dos recortes daqui geográficos, de raça, de sexualidade, de gênero e tudo mais, enquanto artistas, também é do nosso fazer essa chatice da resistência, mas também faz parte da nossa fazência. Então, acho que nesse sentido, isso me tranquiliza. É um saco e pensar, nossa, né? Pô, podia estar fazendo isso desse jeito, cara. Como aquele edital que caiu, nossa, agora se rolar, pá. Todo mundo ia ganhar bem, todo mundo ia estar feliz passando férias no final do ano, sei lá onde quisesse, muito maravilhosamente, mas infelizmente não vai ser desse jeito. Isso é um saco. Sobre a questão estética e, sobre a questão estética do filme, eu trabalho muito com imagem. E a minha mãe, ela vem de um lugar, ela trabalhou com moda e trabalha com moda até hoje. O que me fez de alguma forma chegar num lugar de apuramento estético e visual. E no momento em que eu percebo no Rio de Janeiro que não haviam referenciais visuais para
pessoas como eu, e aí eu coloco meu corpo nesse lugar. Por isso que eu vou modelar, por isso que eu vou fazer muitos trabalhos fotográficos, muitos editoriais, alguns vídeos, porque eu queria colocar o meu corpo nesse lugar de imagético, de dizer assim, olha, somos múltiplas, viu? Somos muitas e múltiplas, inúmeras maneiras de viver a nossa existência preta. E daí então, eu acredito que o Diego vai também... eu estou pensando aqui, amigo, enquanto eu elaboro aqui. Mas olha, o lábio que eu vi muito, lembrei daquele início do filme Cabela, da Yasmin Tainá, que eu nunca tinha pensado, né? A gente não viu o corpo inteiro daquele lábio. De repente, quando vem aquele corpo inteiro, é aquela coisa quase faraônica, né? Uma divindade que vem do carnaval, mas ao mesmo tempo vem de um futuro que o carnaval ainda não experimentou. E aí vocês vêm descendo aquela escada, com aquela fragmentação da imagem, que eu acho que isso também pega a palavra que você falou, múltipla, né? Elas vão ficando múltiplas na própria imagem. Acho que isso é sensacional. Bonitinha a Eric dançando, no final, assim, várias Eric dançando, assim. E é porque para mim, hoje em dia, é muito mais óbvio esse lugar. Eu já entendi e só trabalho e me expresso dessa maneira, assim, entendendo a importância da estética. Quando eu consigo capturar isso, pegar isso para mim e falar assim, olha aqui, agora eu vou ter domínio das minhas próprias imagens. Eu faço, amanhã a gente vai ter uma maravilhosa festividade, onde eu vou interpretar as músicas da Grace Jones, que para mim é uma puta referência. É uma coisa no lugar do gato, não é do gato, gente, é da onça. Da onça, no grito da onça, amanhã. Que para mim é uma puta referência nesse lugar de, eu vou, obviamente, dado o recorte histórico territorial, foi necessário que ela criasse ações políticas de relacionamento com o ex-marido dela, que era um homem branco francês. Mas dados a isso, até hoje, depois que ele foi embora, ela continua tendo potência sobre a sua própria estética, a sua própria imagem. Ela sempre fez isso muito bem. Então, para mim isso já é muito facilmente entendido, assim. Vamos nós mesmos agora colocar as imagens que nós queremos apresentar. As imagens de futuro. Eu falo muito sobre imagens de futuro, imaginários de futuro. Eu acho que o Negrume vai para esse lugar que ele entende das imagens. Temos uma do Bertrand e uma da Natara, gente. Como eu recebi um sinal, o debate começou um pouco mais tarde, hoje a gente pode também atravessar um pouco, até dizer a produção. Areta. Ela é cantora. Amanhã vai ser aqui, amanhã o show. Não é, menina, é uma coisa assim, low profile, underground não chega. Mas é aqui em Vitória. É em Vitória. Tá. Toca da Onça? Grupo da Onça. Bom, eu já falei para a Areta, o filme é muito bonito, já tinha visto no Festival da Diversidade lá em Quixadá, que a gente brinca, chama de Quixadá, é uma cidade do Ceará, muito linda, vocês têm que conhecer, uma paisagem fantástica. Então, eu vejo um diálogo muito forte entre o filme e línguas soltas ou desatadas, que eu já vi em versões de Marlon Riggs, que vocês é o cineasta norte-americano, negro, que foi o pioneiro assim, do cinema performático, autobiográfico. E eu queria saber, você assistiu esse filme junto com o diretor? Porque o filme eu vejo como uma atualização para o piniquim desse filme, porque ele fala dos negros americanos gays, né? Fala sobre ele, então tem performance, tem poesia, tem tudo. Então eu vi assim, agora lógico, foi feito em preto e branco dele e tal. E esse, bom, faz mais luz, vocês falam muito de luz no filme, brilho e tudo mais. Eu queria saber se você, como diretor, viram o filme, você é coautora do filme, e a menina também, como é? Érica. Ah, tá. Então, assim, e vocês citam Marlon Riggs, vocês falam várias personalidades negras, né? E citam ele.
Vocês chegaram a ver o filme, discutir esse filme? Línguas Soltas. Posso? Eu tenho que levar o microfone para a parte. Eu não vi o filme, mas o Diego me trouxe super como referência ao filme. Ele em vários momentos citou para mim o filme como referência dele na construção desse filme, para a construção do Negro. E não é uma novidade, na verdade, né? A gente, por exemplo, já falou do queer rap, por exemplo, do queer na sociedade, do queer rap, que está muito associado ao videoclipe, principalmente, que vai levar o rap para o lugar pop, que é de pensar esses corpos dissidentes afeminados pretos, assim, porque nos Estados Unidos, por exemplo, as gatas, por mais bicha que ela seja, se ela for do rap, assim, ela tem que fazer uma performance de masculinidade, aquela imaginada, sabe, heterossexual. Ela tem que performar isso por uma questão de sobrevivência, assim, porque senão ela não vive. E aí, nos videoclipes, por exemplo, elas vão criar esses momentos de performance. Agora, aqui no momento do videoclipe, eu vou falar sobre essas bichas afeminadas, pretas. E aí, a gente também, de alguma forma, tendo isso como referência, a gente também, de alguma forma, vai trazer para as nossas corporeidades, quando a gente transforma isso em bicha preta, por exemplo, a gente vai trazer para as nossas corporeidades a performance e a performatividade. O que é performar ser um corpo negro no mundo? E que performance? Eu falei isso para alguém ontem também da história da Vera Verão, em que nos anos 90 ou era a Vera Verão, que era uma referência, ou o Sebastian, do Abusios e C&A. Eram as únicas imagens, pelo menos para mim, eu tenho 30 anos, pelo menos as imagens que eu tinha de pessoas negras conhecidas. Ou era o homem negro do jazz, elegante, não sei o que, blá, blá, ou era a bicha travesti da Praça é Nossa. Então não tinha um meio disso, não tinha nuances, existia nuances. Pelo menos não se via nuances, não se apresentava nuances da performance e da performatividade negra, das possibilidades da performatividade negra. E aí, quando naquele momento em que o Diego faz questão de mostrar o rosto de cada uma daquelas pessoas negras que ali estão em cima do prédio, ele diz assim: olha, gata, olha de perto aqui, olha como somos múltiplas, as tonalidades, elas têm nuances, elas passam por muitos lugares. Então, acho que é um pouco nesse sentido. Inclusive a Erika Malunguinho, que você sabe. Inclusive a Erika Malunguinho. Natália, sua pergunta é também para o Olga? Não, se quiser pode fazer para o outro. Não, um pouco geral, assim, que é mais um pedido que a gente estava conversando lá com o pessoal. Eu acho que, de certa forma, a montagem, esses dias, assim, primeiro agradecer a sessão, esses filmes todos, o Silvério falou muito durante a oficina de afetar, né, das coisas que nos afetam. E assim, acho que eu não saí de nenhuma sessão sem me sentir afetada pelos filmes. Isso, assim, de provocação mesmo, assim, de questionar lugares, espaços, ocupações e vários. Então, em cima disso, a pergunta para o Longa é: o que você queria afetar durante a sua montagem? O que você queria tocar? Em que lugar você queria chegar quando você construiu essa narrativa? Outra coisa também dos processos migratórios, que os dois filmes falam. Eu sou de Recife e moro no Rio há 25 anos, e é um tipo de migração também. Você chega numa cidade que não é a tua, que não te quer, e que zomba do teu sotaque, do teu corpo, de tudo. E tem uma coisa que nos ligava, e que era o contrabando de comida nordestina, assim, que a gente trazia, e tinha aquela cena do almoço. Alguém chegava: tem um bolo de rolo na casa de não sei quemzinho, tipo, parecia 10 pessoas para comer. Então, aquela cena da comida, ela foi desenhada para o filme, ela já estava no filme, esse encontro de todo mundo comer junto, porque na realidade no planeta estamos todos comendo juntos. E também, assim,
eu senti muito também a coisa do universo feminino, por razões óbvias. E por que entrou a Pagu, como é que chegou na Pagu, e a Norma, que é uma cineasta que foi extremamente injustiçada, né? Das cineastas, das atrizes, sim, uma mulher que tem a história da Norma foi extremamente injustiçada. E a migração para São Paulo, deixar o Carnaval do Rio pelo Carnaval de São Paulo e tentar se inserir e sobreviver também numa cidade que eu acho até mais generosa do que o Rio de Janeiro, às vezes, assim, porque é muito mais verdadeiro. As relações que eu construí em São Paulo são mais sólidas. Como é que foi se inserir nessa cidade, começar a descobrir novos caminhos dentro de uma cidade que as pessoas dizem cinza, mas que para mim é muito colorida, muito densa e muito verdadeira dentro dos laços. Seguinte pergunta, vamos começar daqui. Eu acrescento ao longo, além da afetação na montagem, o som, o desenho de som. Porque, além do corte e do rejunte, acho que o som conta muito. Se você puder desenvolver também como vocês chegaram a esse desenho de som na marcação do tempo. Bom, a tua pergunta é capciosa, porque eu evitei ela até o último momento, assim, então eu não quis nada, na verdade, assim, eu não tive essa clareza, foi um processo muito racional, mas eu acho que o exercício é um exercício de exorcismo mesmo, na montagem, de pegar todos esses elementos que estavam ali, que foram muito opressivos e massacrantes durante esse período, dessas vozes que nos chegam. Esse personagem que está ali, que ele não é um personagem central, a gente não tem um papel protagonista, não é uma narrativa, a gente é mais um fragmento entre tantas janelas, mas ele é um pouco eu, mas ele assume também uma outra característica, que é essa classe média branca vendo de cima e não se misturando, sabe? Aquela carta do síndico, por exemplo, ela é real. De fato, as pessoas jogaram sua prataria, sua louça nos manifestantes. E vem essa carta dizendo, olha, o condomínio não permite, como se a civilidade permitisse, né? Ou a lei, ou sei lá. E eu era um pouco esse personagem misantropo, assim. Foi um período, a partir do joelho, foi um período muito de reclusão e de tentar me manter do lado de fora. E tinha muito esse jogo com o lado de fora e o lado de dentro, né? De não poder ser impermeável. Então o som vaza, o cheiro vaza, né? Existia uma presença ali, por mais que eu ignorasse. Mas eu mantive o exercício o tempo todo do distanciamento, do processo do filme, que era meio como se um alienígena fosse parar naquele 17º andar e estivesse tentando entender a lógica das dinâmicas da cidade, das relações de poder, dos pactos que se formam ali, até do jeito como eles ocupam o espaço, né? Pegando um gancho também na questão da invisibilidade, até uma curiosidade. Esse menino que morava na rua de trás, ele morava ali mesmo, né? E eu não trouxe isso muito para o filme, até porque não tinha comprovação, não interessava tanto, mas eu acho que ele fazia pequenos assaltos na redondeza, então eu pude deduzir isso acontecia. Tem a federal de lá é bem próxima dali, e ele aparecia muito com roupas novas femininas, que eu acho que ele roubava das estudantes da URGS e tal. E ele tinha uma espécie de capa de invisibilidade, que era aquela roupa de lixeiro. Os lixeiros não são vistos. Então, depois do assalto, ele botava aquele coletezinho e ele estava livre, leve, solto, né? Para suas ações, assim. Então, não teve muito, assim, onde eu queria chegar. Eu queria que o próprio filme dissesse, assim. A descoberta era meio essa, era saber, tá, o que sai disso tudo? Bate tudo isso no liquidificador, o que sai daí, né? Então, não teve uma meta, um objetivo, realmente não foi um processo muito racional, assim. As coisas foram saindo do próprio processo. O som tem isso também, porque como a câmera estava sempre ali, tinha uma época que eu tinha TV e a TV ficava ligada, então eu tinha também essa outra camada, que são esses discursos, e que eu acho que eles estão muito... Eles têm um papel, claro que com as fake news e com a tecnologia, agora isso virou um experimento psicanalítico humano muito radical. O Brasil está totalmente como tubo de ensaio disso para o mundo, assim, embora esteja acontecendo no resto do mundo, a gente está na vanguarda da patifaria, como eu falei ontem. Mas isso já vem acontecendo desde sempre, né? Desde o rádio, desde o cinema, desde a TV. Mas no Brasil é absurdo o que tu ouve da boca dessas pessoas, assim, e esse material sonoro estava ali também. Ele ajudava a fazer uma costura, porque durante uma época eu cheguei a pensar que o filme tinha um ponto de vista feminino,
que a Adri era essa personagem descornada que ficava morando no apartamento, solitária e tal. Depois eu descobri que eu era essa pessoa abandonada, solitária. E então eu não queria construir uma narrativa também no sentido de eu cheguei a escrever para o papel da Adri uma camada meio ficcional que seria um voice-over e que facilitaria muito o processo de montagem, né? Como tu dá liga para coisas que estão tão soltas assim. Mas eu achava um artifício fácil. Eu tentei evitar ele ao máximo. E aí eu fui ver que isso já estava dado, o aspecto narrativo da história já estava dado pelos fragmentos de voz. E embora termine aparecendo ali um posicionamento, ele não é escancarado, né? Bem curioso para pensar, ainda não aconteceu isso, assim, de ver alguém fora da minha bolha, como vai reagir ao filme, como vai entender se o filme também passa por um filme reacionário, fascista, se isso aconteceria para alguém que está na outra bolha, sabe? Então eu teve também esse cuidado do distanciamento, sabe? De jogar isso ali naquele caldeirão e para descobrir o que aconteceria, quase uma experiência química, sabe? Porque assim, essa dualidade, porque a única discurso inteiro que passa é o Bolsonaro, a única cara falando, né? É daquela coisa que a gente pode dizer, não. E aí é a cara dele. Então, assim, no primeiro momento eu fiz o que é que ele quer provocar com essa única cara que aparece ali, né? É o único que a gente vê falando, os outros são tão em off. Foi muito em cima dessa dúvida. Eu também fiquei com dúvida em relação às prisões policiais, porque elas são bastante violentas, né? E como o filme não precisa de contexto, porque são imagens, elas são coladas e elas vão dizendo umas às outras. Talvez, se tivesse um contexto, a denúncia ficaria mais encorpada. Só a violência policial é muito forte de se ver. Existe toda uma questão ética de filmar ou não a violência policial. Existem corpos ali não identificados. Então, também pensei em algumas questões dessas que podem levar a outras interpretações. Mas é uma questão dentro do filme. Acho que na nossa bolha a gente percebe a denúncia que está sendo feita. E não uma reiteração daquele arquétipo. Mas fora, são imagens soltas que podem ser interpretadas. Casualmente corpos negros, né? Mesmo na voz daquele menino que diz: eu sou um ser humano como vocês, né? Mesmo naquele registro de voz que tu identifica. Assim. Eu queria evitar ao máximo a explicação, né? O didatismo, assim, eu não queria... Talvez a manifestação viesse logo depois da cena da violência policial. Eu sei que seria explicar demais para o público, mas pelo menos ela estaria na dialética composta internamente, né? Mas é uma questão mesmo. É sempre difícil usar imagens verídicas de uma violência policial. Sempre envolver uma questão ética de prós e contras. Nunca vai vir limpa. Para mim as coisas vêm muito também como tu falou em arquétipo. Eu acho que tem certas coisas que materializam sintomas, assim. Por exemplo, a presença do celular, uma relação mediada pelo monitor. O monitor é mais uma janela, então esse cara está ali fechado, mas a relação dele com o mundo está sempre intermediada. E para mim a força daquela cena da violência policial está muito mais em quem assiste e aplaude. Eu acho que isso explica tanto sobre a nossa identidade, sobre o que a gente está vivendo nesse estado policial, e essa coisa policialesca mesmo, e vingativa, e de querer ver sangue, sabe, de jogar. Eu acho que esse desejo de sangue foi plantado de um jeito que essa sede vai ter que ser saciada. Por mais que agora a gente veja um movimento de tentar fingir que não é bem assim, se criou essa expectativa, né? E isso é digamos um buraco cultural para 300 anos, assim. Mesmo acabando esse momento político, como eu adoro ouvir coisas otimistas nesse momento, fico feliz, assim, mas mesmo acabando a coisa mais palpável, material da articulação política, eu acho que a gente tem alguns séculos aí, até pelos séculos que a gente teve de escravidão, e por como não houve punição para coisa nenhuma, e para o que se diz e para o que se faz. Eu acho que é um processo realmente muito longo. Assim, eu acho que a nossa crise é de identidade, né? A gente construiu essa farsa da tolerância, da tolerância racial no Brasil, da possibilidade de conciliação de classe, mas eu acho que tem aí uns 300, 500 anos para esse processo. Além de mais longas, precisamos de mais longas. Pode crer. Boa. Vamos para a comida agora, para aliviar.
na verdade, são vários processos de micro-migrações, né? Desde o fazer, porque a gente também, como professor realizador, sofre bullying na universidade, porque faz, né? E eu acho que a questão do fazer um filme, o cara é pesquisador de teoria, escrever um livro, constantemente a gente sofre bullying por isso, né? Parece não é uma característica local, mas aqui é forte. Então a gente faz essa micromigração também de tentar, de alguma maneira, com um filme, projetar os alunos para o cenário, e com um filme, de alguma maneira, projetar os personagens para essa fala, né, que vai atingir a gente. E nessas micromigrações, fazendo esse filme também, a gente teve que ir ao universo deles, né? Entrar, e aí foi a hora que a Chay e a Gabriela descobriram que era muito melhor a gente entrar dentro eles queriam que a gente migrasse para os espaços, eles queriam muito mostrar o Radi queria muito mostrar o laboratório que eles trabalhavam, né? O Juma queria mostrar como a conversão foi importante para ele, queria que a gente fosse ao culto, então a gente foi absorvendo essas demandas, fizeram com que o filme tornasse a nossa ida realmente a esses processos, né? Religiosos, sonoros e também de realização da comida, né? Então eles queriam muito durante a pesquisa cozinhar para a gente mostrar como é que era a comida, né? E haver esse desejo, então as meninas incorporaram isso ao processo da escrita, então foi planejado que o filme acabaria ali naquele almoço de confraternização de toda a equipe, né? E para a gente descobrir aqueles sabores junto com eles também. Né? Foi incrível, inclusive, o almoço, todo mundo quer repetir aquele almoço até hoje. Né? Eu fico pensando que também podia começar o filme com o almoço. Ele começa com a realização, né? Ele vai o filme vai sendo picotado ali pelo preparo, né? E a gente usou também esse preparo como um respiro, né? Do filme. A gente queria, é uma proposta tanto das diretoras quanto do William Rubin, que é não mostrar essa imagem do sofrimento, né, do nosso fotógrafo, mas um filme mais colorido, mais expressivo, né, e que não ficasse. A gente estava comentando ali nas histórias do Haidar, a gente tem diversas que a gente gravou das guerras e tal, mas a gente queria trazer o Haidar empresário, dono do... Que aquela primeira frase que eu estou em outro documentário que fiz, que tem uma imigrante que fugiu da guerra. E a primeira frase que ela fala na entrevista é isso: vocês ficam dizendo que o Brasil está em guerra, vocês não sabem o que é guerra. E a gente queria trazer esse outro lado desse personagem que tem a vida dele construída, que recebe, que coloca as pessoas, que está ali fazendo, apesar de todo o seu processo, está ali existindo, né? Então, e aí foi muito legal, essa coisa foi realmente no roteiro ali que a coisa apareceu, muito por causa dessas micromigrações, a gente saindo de lugares indo para o outro, e o filme levando a gente para dentro desses contextos, né? Então foi muito interessante, porque as locações foram vindo da própria vontade dos personagens, de mostrar que eles eram, de fato, né? E esse convite sempre do a gente precisa cozinhar para vocês, a gente precisa cozinhar para vocês, a gente precisa cozinhar. E a gente absorveu isso como uma maneira de encerrar o filme ali com essa confraternização. Agora as duas últimas partes, que a gente vai ter que finalizar, que o pessoal do festival ali fora me falou, gente. Como eu falei antes, o processo do filme ele foi acontecendo, e quando a gente decidiu qual a linha de montagem que a gente ia seguir, nós nos deparamos com a nossa limitação mesmo referencial cinematográfica, né? E quando o Zé Fel ele falou, tá faltando coisas aqui ainda, né? Vamos buscar onde? E aí ele veio com os referenciais, foi atrás e trouxe para a gente. Ele chegou com um recorte do filme da Norma Benga. E a gente discutiu muito por que usar o filme da Norma Benga, né? Tem um porquê de usar também a Norma Benga, especificamente a Norma Benga, até por concordar com você, por essa observação que você trouxe, assim. A Norma Bengal foi uma das praguejadas, assim, sabe? Ela foi praguejada mesmo, assim. Ela foi amaldiçoada. Ela foi... Pelos pares e pelos ímpares. Porque o cinema, de maneira geral, ele é
assim, grosseiramente falando, é a arte do homem, né? Do macho, assim. São os homens fazendo. Ainda é quando você vê dentro do conjunto de realizadores, número de pessoas, os filmes que ganham mais expressão. Então, assim. Gramado esse ano não tinha filme de mulher. É isso, assim, ainda é, né? Ainda que tenham muitas mulheres fazendo filmes, né? Ainda que tenham outros seres fazendo filmes, né? O cinema ele ainda é o cinema, é a arte do homem, é a forma de expressão quando eu digo do homem, do macho. Sociedade patriarcal. Exato, ele é uma forma de expressão disso que está posto para a gente como forma de organização, como sociedade, como cabe a nós espectadores olhar para isso e aí contratar as travas, contratar as pretas. Eu acho que é uma das coisas também que eu fico pensando da nossa pequena responsabilidade como professores, como realizadores. Acho que na hora que a gente montar nossas equipes, o que é que eu posso, né, agregar nessa equipe? Porque tem preta fazendo cinema, tem preta fazendo, né, tem trans fazendo, Fazendo um jabá aqui agora, né? Assim, semana que vem começa o Festival Taguatinga de Cinema, né? Que é lá em Brasília. É um festival que tem 21 anos e está na 14ª edição. Eu fui o idealizador desse festival em 98 e ao longo desse tempo venho trabalhando em torno desse projeto, né? Hoje, eu estava conversando com a Areta, hoje é capaz, fazendo uso daquele meu amigo que falou, né? Hoje é capaz de eu ser só assim a figura que... quem é o William? Não, o William foi o cara que idealizou, porque hoje, a matéria dessa semana que saiu no Notícias do site, né? É exatamente assim, quem é a equipe hoje que faz o festival? São basicamente mulheres, basicamente as direções, né, os cargos de comando, eles são femininos. Mas por que foi isso? Como que você escolheu uma política do festival? Não, isso aconteceu de forma natural, assim, sabe? Eu acho que o festival construiu esse espaço por causa da própria forma de organização do festival. Isso naturalmente aconteceu. E eu tenho visto que alguns espaços naturalmente, quando eu digo naturalmente, assim, ontem a gente falou assim, naturalmente, como assim? Vamos, mas assim, eu acho que porque o natural o natural, como diz outro, o natural é o patriarcado, né? Esse é o natural. Então assim, mas o que a gente tem visto é que em alguns espaços, bons espaços poderosos, a presença múltipla nesses espaços de tomada de decisão tem crescido, né? Se isso vai se estabelecer ou não, por exemplo, o festival de Gramado esse ano não teve nenhum filme feminino, né, de mulheres, assim. É isso, assim, se isso vai... Eu acho que as coisas, elas vão... Eu acho que a gente deve seguir observando o festival. Depois você pode falar comigo, que sou curador do festival, eu explico por quê. Eu ia falar que Gramado está ouvindo. Ótimo. Assim, porque foi eu particularmente não acompanhei, né? É só uma frase isso, né? Gramado não teve mulheres na direção. Então, deixa só eu concluir antes de passar para ele. Então, assim, o que eu tenho achado é que a gente deve olhar para esses espaços e acompanhar eles, né? Porque as coisas, elas têm nuances, elas têm movimento, né? Então, uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito, uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito. A gente acompanha para ver se... Porque eu gosto muito de usar o exemplo de que o equilíbrio, ele se dá nisso aqui, olha. Esse é o equilíbrio. O desequilíbrio é quando a coisa fica muito assim. Aí a gente começa a perceber que está desequilibrado, porque
Agora, por isso que eu acho que é importante a gente olhar e seguir olhando, né? E a norma dentro desse processo surgiu dessa forma, assim, né? Quando o Zé Fel trouxe esse conjunto de filmes, a gente olhou para os filmes que estavam dentro do que a gente estava tentando construir enquanto ficção, porque existe uma ficção por trás daquilo, uma história dentro das histórias, né? E ele trouxe e a gente usou aqueles recortes do filme e a gente achou que casava bem. A gente olhou outros filmes e decidimos usar a norma por essas razões. Uma, porque na perspectiva da construção da ficção, da narrativa, do roteiro que a gente estava trabalhando, ela encaixou muito bem. Outra, porque a norma também estava dentro desse espectro dos praguejados, digamos assim, e a gente achava que ela era uma boa representação da sofrência nesse ambiente estritamente masculino, né? No modo de fazer, quando você é um ponto fora da curva, assim, o tanto que você também pode ser, assim, a Norma Bang, eu acho que eles tentaram, tipo assim, riscar ela do mapa, assim, sabe? Assim, deram uma machadada nela, assim, sabe? Não foi simples, assim, ela superar isso. E eu, na verdade, nem sei se ela conseguiu superar tudo isso. Mas, enfim, a ideia tinha sido essa. Perdão, gente, a gente vai ter que encerrar, porque a produção pediu já algumas vezes ali, mas vamos lá. Rapidamente, a gente tem a fala rapidinho do Marcos, queria falar rapidinho, fale, quer o microfone? Não, na verdade não queria explicar, só depois eu posso comentar inicialmente, é que em Gramado teve mulheres homenageadas e representadas nas mais variadas partes do universo audiovisual, né? Quer dizer, direção é uma parte, vocês são importantes, mas não são únicos na construção do audiovisual. E as mulheres sim estão cada vez mais encontrando espaço. E a gente encontrou isso também em diretoras. Na parte latina, metade dos filmes quase eram realizados por mulheres. Nos curtas-metragens, quase metade eram realizados por mulheres. Quer dizer, as mulheres sim estavam representadas nos mais variados níveis. Nos 7 filmes dos longas brasileiros, deu-se de que as produções que foram escolhidas eram realizadas por homens. Não foram escolhidas porque eram realizadas por homens. Como em todo o festival. E só para encerrar, a última pergunta que a Natália tinha feito era sobre o carnaval. Se quiser, se pudesse, sobre a migração. Se pudesse ser rapidinho, só para a gente poder encerrar. Eu acho que é uma palavra que eu já trouxe aqui e trago novamente, são as encruzilhadas mesmo. Assim, a gente está falando sobre esses corpos que atravessam, que são atravessados e que atravessam, e atravessam para atravessar também. Eu acho basicamente isso, assim, São Paulo acaba sendo esse grande espaço de encruzilhamentos, de vielas, de becos e de ruazinhas e de ruas largas também, onde todas essas corporeidades se encontram. Obrigado. Aí só para dar uma boa notícia, já que estava falando dos retornos da adoção, é que no abrigo do curso voluntário, 2 meninos com mais de 13 anos foram adotados esse ano, então já há 9 meses. Então, enfim, isso é uma boa notícia. Obrigado, gente. Uma salva de palmas, foi maravilhoso. Amanhã é o último debate, a última noite competitiva. Vamos tirar agora a foto de equipe aqui no banner, gente. É jogo rápido, já vamos poder almoçar. Eu acho que eu tenho projeção agora, tá? Vai lá, pode comer. Parabéns, gente. Obrigada. Deixa eu achar. O alto e avante. Alto e avante. Parabéns, Netão. Você quer que eu bata a foto para você? Sim, claro. E a sua foto está saindo? Amor, desculpa a provocação. É que eu tive aqui, Felipe, tirando? Resolvido. Pode deixar o seu então, que ele vai fazer para você.